Ora viva! Vamos continuar o estudo da nossa UC 00776, Comunicar em Língua Portuguesa no Setor do Comércio e Serviços, e entramos agora no módulo 3, dedicado à comunicação escrita. O primeiro objeto de aprendizagem são as estratégias de leitura para eu ler diferentes tipos de textos escritos. E esses textos escritos serão uma declaração, um contrato, regulamento e um relatório. Os objetivos, então, deste objeto de aprendizagem são compreender diferentes estratégias de leitura, reconhecer tipologias textuais, como a declaração, um contrato, regulamento e um relatório, aplicar estratégias de leitura a textos reais e técnicos, identificar a melhor estratégia de leitura para cada tipo de documento. A inclusão das tipologias textuais, declaração, contrato, regulamento e relatório, neste objeto de aprendizagem sobre estratégias de leitura, visa desenvolver competências de leitura aplicáveis a diferentes contextos reais. Cada texto exige estratégias específicas, como o skimming, o scanning, a leitura intensiva, crítica, seletiva e de síntese. Desta forma, quem lê torna-se um leitor mais versátil, autónomo e crítico. As estratégias de leitura são as técnicas que nós, leitores, podemos utilizar para que a nossa ação de ler seja acompanhada de informação, ou seja, o que é que podemos fazer para favorecer a compreensão daquilo que lemos. Não se trata apenas da simples descodificação das palavras e das construções das frases, mas sim de identificar, compreender e absorver os assuntos contidos nas linhas e também nas entrelinhas. Além de facilitar a compreensão da leitura, as técnicas favorecem o comportamento do leitor e escritor em situações de estudo, fazendo uma ponte entre ler, escrever, entender, selecionar e organizar os dados. As 4 principais estratégias de leitura. Estratégia 1. Antecipação. Consiste em prever o conteúdo e a finalidade do texto antes da leitura completa com base em elementos como o título, subtítulos e os cabeçalhos, a formatação do próprio texto, a maneira como ele está organizado, o emissor e o tipo de documento e algumas palavras que apareçam destacadas. Posso aplicar esta estratégia de leitura a alguns tipos de texto. Por exemplo, uma declaração, para prever que o documento confirma um facto. Por exemplo, a residência, a presença, o extravio de algum documento, de algum cartão. Posso também utilizar a antecipação num contrato, para identificar que se trata de um acordo com cláusulas e prazos. Um regulamento também posso antecipar, para perceber que o texto estabelece normas e procedimentos. Um relatório posso antecipar que apresenta dados, análises e conclusões. Passamos à estratégia 2 de seleção. A seleção é a estratégia que permite localizar as partes do texto que são mais relevantes para o objetivo da leitura. Técnicas que são associadas à seleção. O skimming, que é a leitura geral do documento. Leitura rápida para captar a ideia global do texto. Posso fazer skimming em declarações para perceber rapidamente o propósito daquela declaração. Em contratos, para identificar a estrutura geral e o tipo de acordo. Em regulamentos, para localizar as secções principais, os objetivos, os direitos, os deveres. E também em relatórios, para reconhecer partes como os resultados ou as conclusões. Para além do skimming, temos o scanning, que é a leitura já mais específica dos documentos. Para localizar informações pontuais, em declarações, por exemplo, para encontrar uma data, uma finalidade, uma identificação. Faço uma leitura específica também em contratos para localizar prazos, valores, cláusulas críticas. Em regulamentos, utilizo o scanning para encontrar o artigo que se aplica ao caso que eu procuro.
em relatórios para procurar percentagens, números, datas. Esta seleção, o scanning, torna a leitura eficiente e evita percorrer todo o texto sem termos necessidade. A estratégia 3 é a estratégia da inferência. A inferência consiste em construir significados que não estão explícitos no texto, relacionando conhecimentos prévios que eu tenha, pistas presentes no documento, uma linguagem implícita ou técnica. E os textos aos quais eu posso aplicar inferência como estratégia de leitura, numa declaração, por exemplo, para deduzir o contexto. Se é uma declaração de extravio, se é uma declaração de presença, se é uma declaração de residência. Num contrato, para interpretar consequências das cláusulas. Num regulamento, eu uso a inferência para perceber a intenção da norma. No relatório, para interpretar tendências, conclusões implícitas ou variações. Passamos à estratégia 4, a da verificação. Após antecipar, selecionar e inferir, que são as 3 estratégias de leitura anteriores, a verificação vai permitir confirmar se as hipóteses estavam corretas, se a informação localizada corresponde ao que se procurava, se a interpretação feita é coerente com o texto e posso aplicar isto, a verificação, numa declaração para confirmar dados essenciais, data, finalidade, num contrato para garantir compreensão correta das cláusulas, no regulamento para verificar se o artigo lido corresponde à dúvida, num relatório para validar resultados antes de tirar conclusões. Primeiro, o leitor prevê, depois ele localiza a informação, seguidamente interpreta e finalmente confirma. Vamos então à síntese das estratégias ditas de outra maneira. Cada tipo de texto exige uma abordagem específica. As declarações exigem que eu faça um scanning e a verificação daquilo que eu li. Os contratos, as estratégias de leitura mais adequadas são a leitura intensiva, claro, a crítica e o scanning. Os regulamentos, para os regulamentos, utilizo já o scanning e a antecipação. Nos relatórios, uso o skimming, a inferência e a verificação. Porquê? Nas declarações, o scanning e a verificação. Porque são textos curtos, com objetivos e estruturas próprias para apresentar dados específicos, nome, data, motivo, finalidade. Por isso, faço o scanning, que é a estratégia mais adequada, porque o leitor precisa localizar rapidamente informação pontual, como a data da emissão, a identificação do declarante, a finalidade da declaração. Não é necessário ler o texto todo, basta encontrar o dado que eu pretendo. E na declaração, uma das estratégias que eu uso também é a verificação. Após localizar a informação, é essencial confirmar se está correta, especialmente em contexto administrativo. Uma data errada ou uma identificação incompleta vai invalidar o documento. Nos contratos, por que usar leitura intensiva, mais a crítica, mais o scanning? São textos jurídicos complexos, com consequências legais e cláusulas que podem implicar responsabilidades. A leitura intensiva devo fazê-la porque o leitor tem de compreender todas as cláusulas sem omissões, analisando as obrigações, os direitos, os prazos e as penalizações. Uma leitura superficial seria insuficiente, por isso é que tem que ser uma leitura intensiva. Os contratos prevêem também uma leitura crítica. O leitor deve avaliar o conteúdo, o que é que implica cada cláusula. Os termos são justos? Há riscos ocultos? As condições são aceitáveis?
Criticar significa não aceitar passivamente. Daí a estratégia de leitura crítica. O scanning usa-se num contrato para encontrar rapidamente partes específicas do contrato, como o valor, a duração do contrato, as cláusulas de rescisão. Os contratos exigem total atenção, análise rigorosa e localização rápida dos pontos críticos. Nos regulamentos, aplico as estratégias de scanning e de antecipação, porque são documentos que organizam normas em artigos e alíneas, tornando-se documentos longos e segmentados. Utilizo então o scanning, porque permite localizar rapidamente o artigo que eu quero para o caso concreto, evitando ler o regulamento inteiro. Quero saber o que diz o regulamento, por exemplo, sobre a assiduidade, sobre a justificação de faltas. E a antecipação também é uma das estratégias da leitura. Para ler regulamentos, antes de ler, o leitor interpreta a estrutura do texto. Vai ao índice, não é? Os títulos das secções, a organização dos artigos e mais facilmente encontra o artigo que pretende. Isto permite prever onde estará a informação e facilita a navegação dentro do próprio documento. Os relatórios aplico skimming, inferência e verificação. São documentos analíticos que apresentam dados, interpretações e conclusões. Faço o skimming, a leitura geral, porque ajuda o leitor a captar rapidamente a estrutura e o conteúdo global. Quais são os objetivos, as partes principais, as conclusões gerais. É útil antes de eu fazer uma leitura aprofundada. Também uso nos relatórios a inferência, porque muitas interpretações no relatório não estão explícitas. O leitor deve relacionar dados, interpretar gráficos, deduzir tendências, compreender implicações. E esta inferência exige raciocínio e leitura entre linhas. É a estratégia de leitura que, a meu ver, exige mais esforço do leitor. A verificação. Após interpretar o relatório, o leitor deve confirmar se as conclusões batem certo com os dados apresentados. É um passo essencial para evitar erros de interpretação. Estão as estratégias de leitura apresentadas para os vários documentos e espero que vos seja útil também esta webgrafia. Até à próxima!